Você que vive em Itajaí ou possui algum vínculo com a cidade, está interessado em conhecer os detalhes da política local? O Fala Vereador tem o conteúdo ideal para compreender o que pensam e como atuam os atores políticos que votam as leis e fiscalizam as políticas públicas. Hoje, participa conosco aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Vereadora, seja bem-vinda novamente aqui ao Fala Vereadora. Muito obrigada, Maurício, pelo convite. Já estava com saudade de vocês e da TV Câmara. Vereadora, antes do recesso parlamentar, no mês de julho, a senhora anunciou, até de forma surpreendente, em meio a uma sessão plenária, que deixou a base do governo Robson. Com o passar dos dias, isso se consolidou realmente e qual o motivo, vereadora? Sim, se consolidou, continuo fora da base do governo e aqui eu gostaria de fazer esse esclarecimento, já que talvez seja a primeira vez que eu falo publicamente e para um veículo de comunicação. Sair da base, o que significa? Houve muitos questionamentos, as pessoas inclusive ligadas a mim, as pessoas que integram o governo perguntaram, mas ela é oposição agora? Ela vai para a esquerda? Cogitaram até a possibilidade de sair ela saiu do partido? Ou ela é de esquerda? Ou ela virou oposição? E não é nada disso, Maurício. Sair da base, para que as pessoas entendam, para que a população entenda, a base do governo ela é formada por um grupo de vereadores aqui na Câmara de Vereadores. Então, vereadores da base do governo é um grupo que vão caminhar junto com o governo, promovendo tanto essas políticas que o governo entrega em conjunto, quanto garantindo que os projetos do governo sejam aprovados na Câmara. É por isso que é importante o Poder Executivo ter uma base de governo dentro da Câmara de Vereadores. E aí o governo Robson tinha aproximadamente 12, 13 vereadores integrando a base e eu optei por vários motivos, um conjunto de fatores, a sair dessa base nesse primeiro momento. O que isso implica? Sou oposição? Não sou oposição ao governo. Sou de esquerda? Também muito menos. Sair do partido? Não. Vou continuar votando de acordo com as minhas convicções, de acordo com as bandeiras pelas quais eu fui eleita, de acordo com aquilo que eu sempre acreditei. Porque sempre fui essa outsider na política, sempre fiquei conhecida, até me tornei conhecida por defender aquilo que eu acreditava em cima de um caminhão. Então, não poderia ser diferente comigo neste momento se eu discordo de algo e de alguma coisa que eu entendo não está muito bem alinhada àquilo que eu defendo e acredito. É um rompimento parcial, mas visando muito mais uma independência na hora de tratar cada pauta do que votar contra tudo que vem do governo. Exatamente. Não vou achacar o governo, não vou votar tudo contra, até porque eu tenho um compromisso com a população de Itajaí. Meu trabalho é para a população de Itajaí. Então, não é para ser contra o governo, é justamente como você disse, é para ter uma independência e para garantir que essa independência atenda os interesses da maior parte da população, aquela que eu defendo. Vereadora, essa mudança da perspectiva política e institucional, ela pode repercutir, porque a senhora ocupa algumas funções estratégicas na relação institucional, como numa comissão mista que acontece entre a prefeitura, que trata de vários aspectos a respeito de ocupações irregulares aqui no município. A senhora é uma das lideranças lá, representa a Câmara de Vereadores. Isso aí vai ter impacto, não vai ter impacto? Como fica daqui para frente? Então, eu represento a Câmara de Vereadores, a cadeira lá é da Câmara, mas é importante consignar que essa comissão foi um projeto, uma iniciativa minha, que levei para o prefeito Robson, vendo a demanda da população, vendo o quanto a população estava crescendo e o quanto o nosso crescimento estava desordenado, população, urbanisticamente, habitacional, o quanto nós não estávamos preparados para receber a demanda habitacional e de moradores que nós temos recebendo anualmente. E via o insucesso, o fracasso das operações que eram feitas por órgãos colegiados, por várias secretarias em conjunto. Então, eu propus ao Robson que criasse, formalizasse essa comissão, eu que sugeri as secretarias que compusessem. Então, uma comissão mista, robusta, técnica, com 17 membros,
Também participei do decreto, da nomeação na portaria dos nomes que iam compor. Fui uma indicada pela Câmara de Vereadores justamente pela essa minha proximidade, identificação com o tema, né? Porque me identifico com essa pauta do combate a invasões, acho que é uma política pública importante para o município. E também participei da confecção da lei. Então, é uma participação institucional, mas também tem muita relação com aquilo que eu acredito. Também tem muita relação com a pauta que eu defendo, né? Que é a propriedade privada e o combate ao crime organizado, né? E assegurar a segurança pública e dar meios, subsídios para que nós mantenhamos a segurança pública no nível que nós temos hoje em Itajaí. Vereadora, a causa desse seu novo reposicionamento está mais na questão organizacional ou na questão propositiva das políticas públicas junto ao governo? Organizacional seria na forma de composição da estrutura pública ou na forma já mais prática de escolher, vamos fazer assim ou assim? Não, eu digo os dois. Eu digo que eu me envolvo tanto na parte organizacional, né, institucional, alinhando, né, as secretarias e como ela deveria funcionar, porque hoje nós temos 1 ano de comissão funcionando, se reunindo quinzenalmente, mas até ela fazer até ela entrar nessa engrenagem funcionando, demorou para que aqueles atores, aquelas secretarias entendessem, né, o compromisso e o propósito daquela comissão. Mas também atuo na defesa da pauta mesmo, né, no como fazer, no como a gente tem que defender. E uma das minhas discordâncias, por exemplo, assim, com relação ao governo, foi justamente o posicionamento do governo com relação a essa política pública, assim, como nós vamos fazer, né? Envolvendo ali, por exemplo, o caso do São Roque, falando como um exemplo. A comissão ela não se ocupa somente do combate a invasões e construções irregulares do bairro São Roque. Ela é macro, ela é ampla, ela tem várias áreas, vários polígonos identificados através de decretos, classificados como áreas de vulnerabilidade para a invasão, que devem ser monitoradas. Porém, o caso do São Roque é um caso à parte, é uma exceção. E como uma exceção, deve ser tratada como uma exceção. Então, eu discordei da postura do governo quando eles se posicionaram defendendo a regularização. É porque o discurso ficou um pouco atravessado. Enquanto a comissão estava trabalhando para combater as invasões... O rigor e combater as invasões e a venda ilegal de lotes, nós tínhamos uma parte do governo, uma parcela do governo e uma parcela dos vereadores fazendo um discurso mais ameno e mais social, mais socialista, populista, que não condiz com o nosso governo, não condiz com o governo que nós elegemos, não condiz com a pauta que o Robson levou na época da eleição, não condiz com aquilo que eu defendi eleitoralmente, né, politicamente, não condiz com as minhas pautas, com a pauta da direita. Nós defendemos, sim, a propriedade privada, nós combatemos, sim, o crime organizado, nós enfrentamos, sim, essa questão da segurança pública levamos muito a sério. E assim nós devemos levar. Não partir por um discurso apelativo, para o lado emocional, como quiseram fazer meia dúzia de pessoas. O Robson não foi eleito por essa meia dúzia de pessoas. Inclusive, essas pessoas que estão alardeando nem apoiaram ele, nem apoiam ele, fazem parte de um grupo político opositor. Então, nós não podemos descaracterizar ou desmerecer um projeto, que é um projeto, é uma política pública municipal, não é uma política pública, não deve ser uma política pública de governo do Robson, embora tenha sido ele que abraçou. Essa política pública de combate à invasão, ela tem que ficar para o município por décadas, independente do governo que entre. Então, a gente não pode reduzir essa política pública de combate à invasão a um caso de meia dúzia de pessoas ou de 200 famílias, porque isso é uma exceção, e exceção tem que ser tratada com exceção. Então, a gente vai resolver a questão dessas famílias, porém, a gente não pode vender que vai regularizar tudo, porque isso não é uma verdade. Não é verdade nem quando a gente diz e nem quando a gente faz. E se o governo quiser fazer isso, quiser partir por esse lado de vamos regularizar toda a invasão, eu vou ser a primeira pessoa contra e a lutar contra isso e me posicionar firmemente, veementemente contra o governo. Porque não foi esse governo que nós elegemos. Então, a política de combate à invasão deve existir? Sim. Os casos particularizados, as pessoas de boa fé devem ser atendidas? Sim.
na medida do possível, estudadas e possivelmente resolver, não gosto de usar a palavra regularização, mas resolver, porque quando a gente fala em regularização, dá uma falsa impressão de que essas pessoas vão ganhar esses lotes, esses terrenos, essas casas, e não é isso. Uma vez o município comprado o imóvel de antiga propriedade da Celesc, ele não vai doar esses imóveis, ele tem que vender, porque né, a política habitacional ela é consistente nisso. Então, para amenizar e resolver esse problema social que se instalou para essas famílias sociais, é uma venda. E a gente não pode colocar todos no mesmo balaio também. E aí, quando eu falo todos, meia dúzia de pessoas criminosas com uma ficha extensa criminal, vendendo lotes e explorando aquelas pessoas de má fé, de boa fé, né? As pessoas de má fé explorando a de boa fé, e botar todas elas num pacote dizendo que agora a gente vai resolver porque a gente é um governo populista, socialista e que está preocupado com o povo. Não, a política pública, inicialmente, ela é de combate à invasão e ao crime organizado. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para encerrar a respeito desse assunto e já conectar com outro que também está dentro da mesma ideia habitacional. Voltamos em seguida. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Vereadora, para continuar o tema do primeiro bloco, já conectar com o outro, no dia 1º de julho a senhora presidiu uma audiência pública que foi sugerida pela senhora para tratar a respeito do déficit habitacional do município. Então vieram representantes do Executivo, né, vieram pessoas da sociedade civil organizada aqui do município, itajaienses, até a parte da comunidade que está envolvida na situação do terreno do São Roque, e os assuntos acabaram se colidindo assim muito, porque existe o déficit habitacional, e esse é um assunto, um problema público que precisa ser tratado pelo governo. Mas depois também existe todo esse impasse que aconteceu no terreno do São Roque, que agora o município, a senhora não participou ali de todo o processo da votação, mas divulgou que o município comprou o terreno da Celesc, né, mediante oferta, por 10 milhões de reais e vai resolver aquele problema. Isso. Mas aí, nesse meio tempo, fica não é uma guerra de narrativas, mas ficam versões diferentes por parte dos atores políticos que a senhora ficou com a imagem do rigor por fazer parte das operações e ir junto, e muitos outros defendem que não, é preciso olhar pelo lado social e tal. Como encontrar o equilíbrio em tudo isso para que se resolva nos próximos meses e que as famílias que estão lá alojadas não sejam ainda mais vulnerabilizadas socialmente? Você falou bem, Maurício. Os assuntos se misturaram, porque a audiência pública ela não era para discutir o caso especificamente do São Roque, nem das invasões e nem dos objetos dessa comissão de combate a invasões. A audiência era para discutir aquilo que o poder público precisa fazer para reduzir o déficit habitacional, oferecer moradias populares, moradias de médio e baixo padrão, o que o município pode fazer, o que a Câmara junto pode fazer, ouvir a população e os atores envolvidos. Veio a Associação Comercial, veio o Sindicato da Construção Civil, veio a Assistência Social, veio o Urbanismo, veio a Defesa Civil. Vieram vários atores para identificar o problema que nós temos, porque o déficit habitacional, a consequência disso é as invasões. Uma das consequências é outra. É a falta de ocupação das vagas, então continuam as vagas de emprego abertas porque eles não conseguem pagar o aluguel com o valor do salário. É o problema de assistência social, quando uma família gasta quase todo o seu ordenado, o seu rendimento para custear um aluguel, falta
para comida, gás e outras, né, e outros serviços básicos, saúde, medicação. Então, a assistência social acaba tendo que entrar também, né, dando suporte para essas famílias. Então, o valor da locação, o valor do metro quadrado e a falta de imóveis nessa faixa de preço, de médio e baixo padrão, cria vários problemas para a cidade, inclusive sociais e inclusive invasões. Né? Então, elas se conectam, mas a audiência é para discutir a solução. Né? O que solução em contrapartida nós vamos dar? Nós vamos combater a invasão, mas o que nós vamos oferecer para que as famílias não invadam? Né? E o que a gente tem que oferecer? As pessoas estão vindo para cá para trabalhar em busca de emprego, de oportunidade, tem emprego, tem mercado, tem necessidade, mas a gente precisa equalizar esses dois interesses, né? E por isso foi a audiência pública. E aí, entrando na questão do terreno da Celesc, que foi discutido na audiência, mas depois eu anunciei a compra, porque eu entendi, sim, que é um excelente movimento, uma decisão assertiva do governo, por isso que falei na frente, principalmente por combate à invasão, porque uma vez que o imóvel é público, não tem discussão mais de uso capião, se cabe ou não, não cabe. Uma vez que o imóvel é público, o município tem mais poder e mais ferramenta para combater a invasão, para passar uma rua, para passar um esgoto, para levar equipamentos públicos, como eu anunciei, que vai a UAPA para lá, vai um centro de treinamento da Guarda Municipal. É importante que o prefeito grave isso e reproduza isso também nos discursos, porque ele prometeu. Isso o município só pode fazer a partir do momento que ele compra. Então, comprar aquele imóvel, para mim, enquanto integrante dessa comissão, né, e uma idealizadora e uma combatente, foi muito importante para o combate, vai estancar. Né? Se usarmos as ferramentas corretas e o discurso correto, nós vamos estancar essas invasões e essas vendas. E quero fazer aqui uma justiça e elogiar o vereador Pedro, que por mais que ele tenha levado o discurso mais para o lado político eleitoreiro, né? Porque foi uma promessa de campanha em que ele e o prefeito Robson estiveram na cidade, o vereador Pedro, enquanto esteve gerente da Celesc, ele lutou muito por essa negociação. E o valor de 10,5 milhões é um valor excelente para o município. Se fosse um particular comprando esse imóvel, vamos fazer assim um parêntese, Maurício, se a MRV, que é uma construtora de Minha Casa Minha Vida, viesse comprar esse terreno da Celesc, ela não pagaria somente 10 milhões. Entendeu? Pelo valor do nosso metro quadrado e da valorização da nossa região e da própria carência desses imóveis populares. Então, o Pedrão negociando isso, enquanto gerente da Celesc, junto com o município, nós conseguimos comprar por um valor muito bom para o município. Então, fazendo jus aqui, em que pese essa promessa de campanha, eu acho que o Pedrão foi muito feliz quando ele negociou esse terreno e fez tudo isso acontecer. E também fazendo um segundo elogio de todos os vereadores que participaram daquele plenário, da votação da lei autorizativa, ele foi o único que não faltou com a verdade. Ele foi o único que falou a verdade. Foi uma promessa de campanha e falou que não vai ser regularizado, não vai ser para todos que estão lá. Então, foram duas verdades ali que ele deixou claro e merece assim, meu reconhecimento por isso. Vereadora, a senhora tem algumas leis que já foram votadas, de sua autoria, já foram votadas aqui na Câmara, sancionadas pelo prefeito e que já estão repercutindo no Poder Executivo porque precisam ser aplicadas. E muitas delas precisam, de certa forma, de uma organização do Executivo para aplicação de recurso público, para instalar uma infraestrutura e uma tecnologia. Vou dizer, uma lei é a lei que estabelece, na verdade, o botão do pânico nas unidades de saúde do município, a Lei 7.904 de 2026. Vereadora, a senhora tem acompanhado como é que o município, foi nesse ano que foi aprovado e sancionado, como é que o município está se organizando para oferecer essa infraestrutura nas unidades e garantir essa segurança aos profissionais de saúde? Essa lei, a ideia veio de alguns atos de violência, alguns episódios de agressões a servidores da saúde no ano passado, né? Então, a lei do ano passado que nós conseguimos aprovar esse ano, mas ela torna obrigatória a implementação do botão de pânico, que é um nome genérico para qualquer dispositivo de acionamento eletrônico e rápido das forças de segurança pública, né? Num caso de vulnerabilidade e numa situação de escalonamento, agravamento da ameaça ou da violência ali vivida pelo servidor. E confesso que eu não sei dizer em que pé que está isso no Executivo.
nós fizemos uma lei para que o município tivesse a maior liberdade na sua implementação. Nós não amarramos prazo e nem amarramos tecnologias. Então, isso quem vai definir é o Poder Executivo, qual será o recurso, né, o dispositivo eletrônico mais adequado, mais adequado ao caso concreto e quais as unidades ele vai atender primeiro e no prazo Pode ser, inclusive, um software por meio do celular, do dispositivo, do smartphone. Pode ser pelo celular, pelo computador, pode ser botão mesmo, físico. O que a gente também se preocupa de também, uma vez decidida o que for, não divulgar em qual unidade tem qual dispositivo, por uma questão de segurança, né? Porque também pode o agressor ir lá e eliminar o acesso àquele botão ou evitar que aquele dispositivo seja acionado. Então, nós fizemos a lei para implementação. A liberdade será total do Executivo, analisando quais as unidades que devam ser implementadas primeiro e quais os recursos que ele vai implementar primeiro. Pode ser num celular, num computador. Eu penso que não deveria nem ser divulgada onde está instalado, né? Porque vai que ele tira a tomada do computador, joga o celular longe, né? Eu acho que teria que ser de forma bem reservada, discreta, em que somente os profissionais da saúde tivessem conhecimento, nem divulgado, se possível for. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PL, Liliane Fontinelli. Bom, vereadora, a senhora também é autora de uma legislação municipal, né, um pedido de alteração da legislação municipal que trata a respeito da instalação de câmeras nas escolas do município. Não só as públicas, mas as privadas também. E já existiam as câmeras, né, em ambientes mais coletivos, mas agora também na sala de aula. É polêmico, gerou questionamentos, mas já foi aprovado e sancionado, vereadora. A senhora tem acompanhado também ou também está com o Executivo, porque é recente, bem recente essa lei? Sim, como você disse, nós já havíamos uma previsão, né, na legislação da instalação de câmeras em creches, em creches e em áreas comuns de escolas. E nós ampliamos para que estivesse em todas as salas de aula, só não nos ambientes íntimos de banheiro, né, vestiário, mas em todas as salas de aula, equipamentos de câmera com áudio e vídeo. E sempre é polêmico, mas diante dos últimos acontecimentos, nós não podemos negar que a câmera não é um órgão fiscalizador do professor, como né, algumas pessoas que são contra defenderam. As câmeras, ela vêm para resguardar direitos, e direitos de todos, dos professores, das crianças e dos pais, que porventura quiserem se esclarecer de algum episódio envolvendo seus filhos. Então, elas não vão ficar acessíveis a todos os pais, elas não vão ficar acessíveis, né, para a escola, para qualquer pessoa acessar. Elas somente serão utilizadas e recorridas a elas quando houver alguma intercorrência solicitada pelo pai ou pelo poder público, ou pelos órgãos de segurança pública ou pelo judiciário. E nós tivemos aceitação do Poder Executivo para a implementação, já era uma vontade também do prefeito Robson implementar. Acredito que não foi implementada ainda porque ele tem... nós temos uma grande ata, nós temos um grande processo licitatório de dispensa, inclusive dispensa, das câmeras de segurança, OCR, de monitoramento da cidade. E uma vez que esse processo se conclua,
ele vira uma referência para todas as outras cidades, inclusive aderirem, né, através de ata. E esse processo, houve umas interferências, então ele barrou no TSE, o município teve que fazer alguns questionamentos, e eu entendo que talvez não tenha sido implementado por isso, porque o prefeito, de repente, está aguardando a conclusão desse processo das câmaras, porque talvez ele possa até fazer um aditivo nessa, ou utilizar aquelas câmeras já previstas ali também naquele edital ali de licitação. E é isso, são câmeras que vêm para resguardar direitos, e não é para fiscalizar, e todas essas balelas não se sustentam quando você sabe que existe sim casos de violência, de agressão e assédios dentro da escola. A senhora também é autora de uma indicação ao município que faz o pedido para que o município estude uma política que envolva a rede municipal de ensino, mas também a unidade de atendimento dos animais do município, a UAPA, para que a rede de ensino, as escolas possam fazer a adoção desses animais. Porque, veja, nós estamos com a UAPA com uma capacidade, uma lotação de 500 animais, nem é, né, muito a minha bandeira, mas eu gosto dos animais, eu, né, sou gateira, e sempre, a gente está sempre trabalhando em busca da solução. Se a gente ouve que não tem mais como recolher animais na rua, porque não tem mais para onde levar, é porque esse local de acolhimento está lotado. Como fazer para poder esvaziar esse local e ter uma rotatividade, né, para que novos animais possam ser acolhidos? Porque também é injusto, eu vejo que é um sacrifício, uma pena um animal ficar 7, 8 anos preso num canil de 1x2, né? É triste ver isso. Então eu fiz uma indicação para que nós fizéssemos uma política de incentivo à adoção, para que todas as unidades, a princípio eu pensei em todas as unidades do município, né, que tivesse condições de abrigar um animalzinho, porque aí fica um grupo responsável, é uma forma de fazer uma relação das crianças, por exemplo, no caso das unidades de ensino, que adotarem, né, que tiverem espaço, porque talvez nem todas tenham, mas que tiverem espaço, condições de adotar, você cria uma relação de criança-animal, né, e aí pode evitar casos como o desdobramento que teve o caso, né, do cão-orelha, e você resolve também, ameniza a situação da UAPA, esvaziando e deixando lá somente para os casos críticos, animais que precisam de cuidado, animais que foram abandonados. E aí, se a gente pensar que nós temos 120 unidades de ensino, veja, né, se botar aí por baixo, se 80 unidades dessa adotarem 1 ou 2 cãezinhos, pensa, nós teríamos retirado 80, 100 animais do canil, da UAPA. Então, eu fiz essa indicação, não sei se o município vai implementar, disseram que estavam fazendo uma política, pedi também que a Secretaria de Comunicação fizesse o registro do animal, a foto, a idade, né, deixasse bonitinho, agradável, para que a população também pudesse ser incentivada à adoção. Vereadora, a senhora é autora do requerimento número 112 de 2026, que trata a respeito da fiscalização dos últimos eventos aqui do município de Itajaí. É um trabalho em busca de transparência dos dados públicos das festas, como Festa do Colono, Festa do Peixe e Marejada, vereadora. Como que surgiu a demanda por essas informações e aonde elas estão sendo divulgadas já pelo Executivo? Aquilo lá não é o suficiente? Então, essas informações, via de regra, elas se encontram no portal Transparência do município, né? Todos os documentos licitatórios de festa, contratos e gasto público devem estar acessíveis ao portal da Transparência. O que ocorreu, Maurício, é que eu recebi alguns questionamentos nas ruas, nos lugares que eu fui, falando da Festa do Peixe, falando da Festa da Marejada, e algumas informações eu não tinha para contrapor. Eu mesma, que sou vereadora da base, se quisesse fazer alguma defesa nesse sentido, eu não poderia porque eu não detinha as informações, mas eu prometi à pessoa que eu iria averiguar, iria me informar, e então eu passaria a informação. E aí, quando eu fui acessar o portal Transparência, esses documentos não estavam lá, não estão claros, estão de forma planilhada, tabelada, mas eu não consigo acessar, por exemplo, o contrato. Eu não consigo acessar, por exemplo, o documento de dispensa. Então, estão numa tabela, números, algumas das festas contêm o CNPJ, a razão social, outras festas não contêm a razão social
tomador, né, do que recebeu o recurso público. E isso também é importante para que o município olhe, se adeque e ajuste isso, porque, veja, se eu sou uma fiscalizadora, sou uma vereadora e tenho a função de fiscalizar e não está acessível para mim, que não sou tão leiga assim, imagina para a população mais leiga. Então, isso tem que ficar o mais transparente possível. Então, auxiliando o Poder Executivo, o governo, a tornar os seus atos e suas despesas mais transparente possível, dando mais acesso à população e para que a gente possa fazer uma defesa ampla, né, do governo e dos gastos, foi nesse sentido que eu propus o requerimento. Não recebi ainda a resposta, mas espero recebê-la de forma completa, até para eu poder ter argumentos para poder defender o que é defensível, né, defensável e, né, propor alterações e melhorias para aquilo que não é. A senhora defende o acesso ao documento de origem e não a um documento que faz referência ao documento. E não só ao valor, por exemplo. Foi feito um contrato com a empresa X. Eu quero saber o contrato, eu quero saber quem são o CNPJ, eu quero saber quem são os sócios, eu quero saber os termos do contrato. Isso é o portal transparente. Não contrato, valor X, entendeu? Essa informação está divulgada em qualquer mídia, né? Essa informação não agrega. Vereadora, outro pedido de informações ao Executivo, de sua autoria, trata a respeito da formação continuada dos profissionais de educação especial do município. A senhora faz diversos questionamentos, e entre eles, o que o município tem investido para que esses profissionais estejam aptos a oferecer atendimento com qualidade para quem tem principalmente o transtorno de espectro autista. Sim, é uma das minhas bandeiras, Maurício, e eu tenho me ocupado bastante com isso, até virou o tema do meu mestrado, é o meu objeto de pesquisa. Estou escrevendo sobre um programa municipal de educação especial. Tento, na medida do possível, diante das minhas pesquisas e das demandas que a gente ouve diariamente da população, o problema com TEA, educação e saúde, é um problema quase que infindável. Se a gente considerar que a cada 31 novas crianças que nasce, uma vai ter o espectro autista, né? Vai ter o transtorno do espectro autista. Então, é algo que a gente precisa se ocupar. E a verdade é que, dentro dos meus estudos, eu verifiquei que desde quando a inclusão passou a ser total, ou seja, de quando a gente retirou essas crianças das escolas especializadas e da PAI e colocamos tudo na sala regular, na escola regular, nós não fizemos nenhuma capacitação, nem para os professores. E nem modificamos número de alunos em sala e nem adaptamos. Está certo que algumas escolas têm sala de recurso multi, que a gente chama sala multi, mas são insuficientes ainda. Nós sugerimos ao município que nós fizéssemos uma integração saúde e educação para que a educação dissesse, olha, esse aluno precisa de atendimento. Né? Porque não adianta também a gente só qualificar os professores se esse aluno não estiver recebendo a terapia. Mas também fiz a sugestão para que nós fizéssemos a capacitação parental. Muitos pais nem sabem o que é TEA. Né? Quando eles não começam na negação, alguns não têm condições de estudar ou se capacitar ou pagar uma clínica, e é muito importante que esse trabalho continue em casa. Né? O trabalho com o aluno autista, ele não pode ser responsabilidade exclusivamente da escola ou do professor. Nós estamos sobrecarregando esses profissionais estão doentes e não tem como evoluir e desenvolver um aluno numa sala de 30, 40 alunos. Nós precisamos fazer escolas especializadas, propus ao Robson, ele gostou da ideia. Escola especializada no modelo dos Estados Unidos, né? Eu queria fazer uma viagem para lá, visitar um modelo. São escolas reduzidas, com o que há de melhor no primeiro mundo. Alunos, 6 a 8 alunos por sala, 2 a 3 profissionais especializados, com todos os recursos. Se o aluno quiser aprender no chão, se ele quiser aprender na parede, ele vai aprender de acordo com as suas necessidades. O Robson gostou muito. Falei que nós precisávamos capacitar todos os profissionais da educação e eu prometi até que, se fosse o caso, a gente traria recursos. As minhas postagens, a minha interação na rede social sobre esse tema tem dado muito engajamento, porque é uma necessidade punjante, é algo urgente, é para ontem. Ninguém mais sabe o que fazer, os professores estão doidos, os pais estão doidos, as terapias, os profissionais da saúde também precisam de qualificação. A gente precisa fazer uma fila única nas terapias, ou seja, tem a AMA que atende, tem a vovó Biquinha, tem a Univale que atende, tem a APAI. Nós precisamos colocar todas essas numa fila única e ver quais os alunos estão sendo atendidos, em quais terapias e quais estão de fora, para poder mapearmos, talvez fazermos uma contratação para solucionar essa questão da fila. Então, é uma causa que eu me ocupo bastante, estudo com afinco e
acho que o município tem grandes condições, se o prefeito abraçar essa ideia como ele me prometeu, nós temos condições de sermos pioneiros no Brasil, não só no estado de Santa Catarina, mas se nós tivermos qualificados todos os profissionais da educação, veja, a autoseleção é natural. O profissional vai conhecer a matéria, vai saber como lidar, que até então é algo novo, né? É uma loucura quando um aluno estereótipa ou se tem um episódio agressor, e o profissional vai poder dizer assim, eu quero trabalhar com isso, eu gostaria de ir para a escola especializada, eu gostaria de me especializar mais nesse tema. Então, isso nós devemos sim ofertar. É nossa obrigação, Itajaí é uma cidade rica e não tem por que não fazer. Vereador, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa. Acabou? Acabou. Muito obrigada, Maurício. Foram assuntos polêmicos, né? Ficaram muitos outros para a gente abordar outros dias. Sim, ficou bastante, mas depois a gente volta aí com a Procuradoria da Mulher, né? Deixamos isso de fora, e as pautas institucionais, como o presidente da CCJ também, que também não falamos. Mas gostaria de dizer que é sempre um prazer, né, estar aqui, embora os assuntos tenham acumulados também com essa saída da base, com a comissão aí do combate às invasões, mas dizer que eu não me importo de ter aquele rigor, né, de ser conhecida como a vereadora do rigor, porque foi assim que eu fui eleita para fazer a diferença e defender aquilo que eu acredito. Então, eu não me importo de ser conhecida por aquilo que eu defendo e fico até muito feliz, grata, que sou reconhecida por aquilo que eu acredito. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que essa e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e no canal 14 da Claro TV. Até a próxima.